Uma certa manhã, João D. ouve a campainha de sua casa. Era um oficial de justiça, acompanhado da polícia. João D. não havia cometido fraude, nem sonegado impostos, nem roubou um banco. João D. é proprietário de uma indústria metal-mecânica, projetou, fabricou e vendeu uma máquina de usinagem. A máquina não era segura, pois não atendia à norma regulamentadora número 12. Enquanto operava a máquina, Pedro acidentou-se gravemente. O poder público interditou o local onde Pedro trabalhava. Sem produção, queda do faturamento, redução de lucros. E o mais crítico, Pedro adquiriu uma deficiência física permanente. Pedro e seu chefe resolveram processar João D. para obter compensações por danos físicos e materiais. O caso foi divulgado na imprensa. João D. foi sentenciado. Em consequência, ocorreram fatos como confiabilidade comprometida, perda de clientes e queda de vendas. João D. declarou falência de sua empresa. O caso de João D. definitivamente não é um caso isolado. Todo ano, aproximadamente são registrados 270 milhões de acidentes devido a falhas de equipamentos ou máquinas. Máquinas como a de João D. Nos próximos minutos, por meio de uma visão geral, iremos apresentar as etapas de regularização da respectiva máquina para atender à norma regulamentadora número 12. Todas as medidas necessárias são derivadas de disposições legais. Todo o processo que visa tornar uma máquina segura consiste em 3 etapas gerais: apreciação de risco, redução de risco, verificação. Apreciação de risco. Identificar e avaliar todos os perigos presentes na máquina. Identificar sistematicamente também todos os riscos previsíveis, como exemplo, corte, esmagamento de membros. Considerar todas as fases do ciclo de vida de uma máquina, desde a compra, instalação, operação, manutenção e também os modos de operação automático e manual. Em seguida, avaliar o risco em função da probabilidade de ocorrência e da gravidade dos danos potenciais. O resultado da análise nos apresentará o risco original, relacionado ao perigo encontrado. Você deverá reduzir o risco original ao nível residual, aceitável, por meio de medidas adequadas. E será realizado na próxima etapa, a etapa de redução de risco. Para reduzir o risco, pode-se adotar metodologias em 3 níveis, sendo prioritárias as medidas de design seguro. No exemplo, enclausurar a máquina por meio de proteções fixas e móveis, protegendo assim o operador. Entretanto, ao abrir uma das portas, sem a máquina estar parada, o operador ficará exposto a um risco residual não aceitável. No caso, como exemplo, podemos adotar medidas técnicas adicionais, ou seja, a instalação de uma chave de segurança eletromecânica associada a uma unidade de avaliação e a 2 atuadores, monitorando a posição da porta, permitindo assim um estado seguro ao operador. Também, através de um dispositivo de comando de emergência, o operador poderá ainda desligar a máquina em caso de perigo. Fazendo uma nova avaliação, constata-se que as novas medidas reduziram ao nível residual aceitável de segurança. Recomenda-se treinamentos aos operadores da máquina, bem como ao pessoal de manutenção, também padrões operacionais e informativos em caso de riscos adicionais residuais, como no exemplo, na imagem, observa-se peças quentes, podendo causar risco de queimadura, bem como resíduos, cavacos de usinagem, que podem penetrar na pele. Por meio de avisos fixados na máquina, consegue-se alertar a todos da obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual. Agora vamos para a terceira etapa. Após a apreciação de risco e redução de risco, iremos para a etapa de verificação.
No caso, iremos checar e documentar todas as medidas e resultados de segurança, para declarar a conformidade com a NR12. Temos a validação, ou seja, a geração de evidências de que todos os requisitos de segurança foram atendidos. Para tal, deverá verificar com a ajuda de análises e testes que todas as especificações de segurança foram cumpridas. Deve documentar de forma clara todos os resultados e todos os passos do processo de redução de riscos, utilizando normas regulamentadoras para gerar a documentação. Após, recolher a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Por fim, a emissão dos certificados de conformidade com o número das ARTs e assinatura dos profissionais envolvidos.